Tite muito triste com situação no Flamengo. Tem novidades sobre o último capítulo da novela Gabigol e várias outras notícias que você acompanha aqui no canal Mengão Melhor. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, aciona o sininho, deixa o like. Então toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então bem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais. Estamos aqui para cobrir Flamengo e Atlético Mineiro e Flamengo amanhã, diretamente da Arena MRV ou Arena Galo Cego. O Flamengo viaja rumo a Belo Horizonte. O treinamento no CT Ninho do Urubu já foi finalizado. O Flamengo chega aqui por volta na capital mineira por volta das 6h55 da tarde, 7 horas da tarde, e logo depois se encaminha ao hotel aonde ficará hospedado aqui na cidade de Belo Horizonte. E a gente vai estar lá presente no Hotel Hilton para fazer a cobertura para você, torcedor do Flamengo, beleza? Já tem algumas definições na escalação do Tite, vou comentar agora de forma bem superficial, mas a gente vai se aprofundar nessa situação, que é goleiro Rossi, lateral direita Wesley, zaga Fabrício Bruno e Davi Luiz, na lateral esquerda Ayrton Lucas, dupla de volantes Alan e Eric Pulgar voltam, né? O Eric Pulgar volta ao time do Flamengo após um período servindo a seleção chilena por 3 jogos, 3 partidas. O Chile acabou caindo na primeira fase, na fase de grupos, ainda bem, né? Já temos o Pulgar de volta. Gerson, Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique são os jogadores do Flamengo para encarar a equipe do Atlético Mineiro, segundo a Mônica Alves, do Coluna do Flamengo, beleza? Calma que tem um adendo ainda para a gente comentar sobre essa escalação do Flamengo, vocês vão ficar sabendo. Cruzeiro treina no Ninho do Urubu antes de viagem para o próximo jogo. Clube que tem boa relação com o Flamengo optou por permanecer no Rio de Janeiro antes de seguir viagem para Santa Catarina. Então, os cruzeirenses utilizaram as instalações do CT Ninho do Urubu. Negócio é o seguinte, sobre a escalação do Flamengo tem um grande problema, e aí tô acreditando no Tite que ele está se baseando na ciência, na preparação física, porque pra mim jogo contra o Atlético fora é pega pra capar, é jogo à vera e tem que entrar pra vencer. Aí tá aqui. Segundo o Vene Casagrande, ao contrário do que informou a Mônica Alves, Tite pode poupar Gerson e Pedro na partida contra o Atlético Mineiro amanhã, na quarta-feira, dia 3. Vitor Hugo e Carlinhos chegaram a treinar na vaga do camisa 8 e do artilheiro do Flamengo na temporada, respectivamente. Então poderemos ter uma novidade nessa escalação do Flamengo, né? Fontes dizem que, ó, se jogar contra o Galo tem risco de estourar, se jogar os 90 tem risco de estourar, e o Tite prefere ter esses atletas para o segundo tempo. Ó, só vai ter um tempo. Usa no primeiro ou usa no segundo. Eles preferem ter no segundo tempo. Agora, se não tem essa recomendação, eu acho que, meu amigo, pega pra capar, é a Vera, vale a liderança. Palmeiras vai pegar o Grêmio fora de casa. O Grêmio tá uma pindaíba danada disputando para não cair. Só venceu o Fluminense, que também tá uma pindaíba danada. Então é um risco sério que o Flamengo corre em poupar jogadores contra o Atlético Mineiro. No entanto, ao mesmo tempo, a gente tem que chamar a atenção da dona CBF, né? Porque é brincadeira. O Flamengo de novo vai jogar numa quarta-feira e depois vai jogar, em vez de jogar no domingo, vai jogar no sábado. Por que não jogar no domingo? Por que não dar um intervalo maior para o Flamengo? Né? Não dá para entender essa situação. Então tem esse ponto também, né? Aí o Tite fica meio que com o álibi dele ali, ó. Se botar, vai estourar, porque a CBF bota esse intervalo de jogo. Não à toa, ele mandou recado lá pro Júlio Avelar, né, diretor de competições da CBF. Quem treinou hoje também no CT Ninho do Urubu normalmente foi o chileno do Flamengo, Eric Pulgar, treinou com bola normal, sem nenhum tipo de problema, tá de volta ao time do Mengão, já tiraram foto, já postaram conteúdo de vídeos do Pulgar na rede social, então viaja aqui para a capital
capital mineira normalmente, beleza? Vamos avançando. De acordo com a jornalista Mônica Alves, a situação dos lesionados do Flamengo é a seguinte: Cebolinha, se recuperando de uma lesão no quadril direito, ainda está na fisioterapia, fazendo alguns trabalhos na academia. Igor Jesus, em processo de transição aos gramados, segue em processo de transição aos gramados após entorse no tornozelo direito, né? Então o Cebolinha ainda está na fisioterapia, não faz trabalho com bola ainda, trabalho apenas internos, e o Igor Jesus já faz trabalhos externos, trabalhos com bola, enfim, DM do Flamengo trabalhando a todo vapor para recuperar esses atletas aí o mais rápido possível. Matias Vinha, jogador da seleção do Uruguai, comentou em entrevista, tá vendo se o fone tá certinho, tá bonitinho, tá tudo certinho. Em entrevista à ESPN, comentou sobre o momento que vive o Flamengo. Olha que o Vinha falou, abre aspas, o Flamengo mostra força, não só de quem entra em campo, mas de fora também. A torcida e tudo isso ajuda a gente. Os que entram em campo dão a vida. Nós que estamos com a seleção uruguaia, não podemos estar lá, mas a equipe é incrível. Estamos assistindo aos jogos e estamos muito felizes, falou o Matias Vinha em entrevista à ESPN Brasil. Que legal, né? Apesar dele estar na seleção brasileira, está envolvido com o Flamengo, sabe que o time é líder do campeonato, sabe que é importante o apoio dos caras que estão lá na seleção também, de torcer, aquela coisa toda, e ele falou mais. Temos que parabenizar a equipe que está na liderança do Campeonato Brasileiro. São muitos jogos, tem muita gente fora, jogadores machucados, e ainda assim o time está fazendo um grande trabalho. Portanto, Matias Vinha reconhecendo o momento do Flamengo aí, apesar de todas as dificuldades passadas, o Flamengo aí mantendo o nível, mantendo a liderança. Por isso que eu acho que não pode deixar a peteca cair, não pode perder essa liderança. É lógico que é importante se manter ali no bolo para quando voltar a rapaziada dar um sprint legal ali, né? Mas não pode dar mole pro Atlético Mineiro. Vão lotar a NMRV como nunca lotaram, que a média de público deles é baixa, mas é jogo contra o Flamengo, é outra mobilização, é outra motivação, né? Eles detestam o Flamengo, então o Flamengo tem que estar ligado nessa situação, tá? Flamengo vem vencendo a equipe do Bahia pelo Sub-20 por 2-0, meu parceiro e minha parceira rubro-negra, né? Segundo jogo de Felipe Luiz pelo Sub-20, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, com o Mengão. O primeiro ele perdeu por 3-0, infelizmente, para a equipe do Fortaleza. Primeiro jogo, já no segundo, já vence aí, né? A equipe do Bahia. E o Chola balançou as redes 2 vezes. Aí eu não consigo entender. O cara mete gol na final da Libertadores Sub-20, tá bem no Campeonato Brasileiro Sub-20, mas mesmo assim parece que o Flamengo não vai exercer a opção de compra do atacante nigeriano Chola. Ingressos liberados. As vendas para Flamengo e Cuiabá começam hoje, dia 2, aliás, já começaram às 14 horas, horário de Brasília, para quem é sócio torcedor. Partida acontecerá no próximo dia 6 de julho, às 9 horas da noite, num sábado, no estádio do Maracanã, beleza? Por isso que tá poupando aí, né? Deve poupar, não tá confirmado ainda o Pedro e o Gerson, deve entrar o Vitor Hugo e o Carlinhos, naturalmente. Sabe quem completa aniversário hoje? Cláudio Adão, meus amigos, minhas amigas. Cláudio Adão, que foi tricampeão carioca pelo Flamengo, né, em 1978, 1979, né, especial em 1979, né, disputou 154 jogos, marcou 83 gols com a camisa do Flamengo. Ele completa aí 69 anos de idade hoje. Parabéns ao Cláudio Adão, que Deus abençoe a vida do Cláudio Adão, que ele possa viver muito ainda aí pela frente. Fred Gomes, Letícia Marques e Thiago Lima do GE trazem a seguinte informação. Artilheiro do país, Pedro termina julho com o maior semestre da sua carreira. O camisa 9 do Flamengo marcou 26 gols e deu 6 assistências, ou seja, são 32 participações diretas em gols em 34 jogos, quase
uma participação direta em gols a cada jogo, quase uma por partida. Tá arrebentando o Pedro, né? Além de fazer gol, que é o papel, o ofício dele ali como centroavante, dá passe também, cria jogadas, acha soluções onde parece que não tem soluções, ele vai lá e acha. Flamengo venceu 7 dos 8 jogos que disputou no Maracanã no Campeonato Brasileiro, atingindo um aproveitamento de 87,5%. No total de jogos em casa, em todas as competições de 2024, o rubro-negro tem um aproveitamento de 88,8%. Olha isso, muito alto. Com 18 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Então o Flamengo é muito forte como mandante. Se o Flamengo tiver pelo menos um bom aproveitamento fora de casa, não precisa ser espetacular, o Flamengo vai levar esse caneco. Tá muito longe, ainda estamos no segundo turno, daqui a pouco tem a virada de turno, mas time que quer ser campeão brasileiro precisa pontuar fora de casa. Isso aí é batata, tá? Marcos Braz, em vestiário, antes de jogo do Flamengo, diz que cada ponto no Campeonato Brasileiro é especial. Durante aqueles bastidores da Flá TV, o Braz falou o seguinte, abre aspas, tive a oportunidade de ganhar 3 campeonatos brasileiros. Em 2 deles foi por diferença de 1 ponto. Ele está se referindo a 2009 e também aí de 2020. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos valem uma eternidade, valem a glória pra gente. Olha, tem muita gente contestando isso aí, porque diz, pô, o Braz é dirigente, fica aparecendo em vídeo de vestiário da Flá TV, mas o que ele falou aqui realmente faz muito sentido. Independente de querer aparecer, faz muito sentido. Não à toa, o Pepe Guardiola tem aquela famosa frase que campeonato de pontos corridos se ganha nas 8 primeiras e nas 8 últimas rodadas. Por quê? É meio que uma força de pressão. Ganha só 8 primeira, 8 e depois perde tudo. Não é isso. É que você tem que dar um sprint ali. Você precisa acumular gordura. Você precisa vencer jogos imprevisíveis. Jogo que, igual esse aí, Flamengo e Atlético Mineiro. Muito difícil. Ih, Flamengo não vai ganhar, vai empatar, vai... É esse jogo ali que faz a diferença. E os jogos previsíveis também. Pegou time pequeno no Maracanã, não tem negociação. No passado o Flamengo sofreu com isso. Empatou com o América Mineiro no Maracanã. Empatou com o Cruzeiro recém-subido da Série B no Maracanã, que não é esse Cruzeiro aí que já está melhor. Né? Então isso não pode dar mole. Né? Gerson, no vestiário do Flamengo antes do jogo contra o Cruzeiro, cobrou da equipe uma postura diferente do duelo em Caxias do Sul contra o Juventude. E ele falou, abre aspas, jogo passado não fomos o Flamengo. O cansaço é F. Está todo mundo cansado. Mas hoje tem que ser 200%. É isso, tem que ser na alma, tem que ser na raça, tem que ser na gana. Tem que ser no sangue. Não tem energia, tira de energia da onde não tem, meu amigo. Dá um jeito. Né? Saí 4 horas da manhã do Rio de Janeiro, cheguei aqui, nem dormi ainda, tô aqui gravando vídeo. Pedrão, quer comparar gravar vídeo e correr no campo? Mas quer comparar o salário que eu ganho? Então vamos correr, vamos ter raça dentro de campo. Né? Segundo o GE, paizão Gerson tem sido uma espécie de mentor dos garotos do Flamengo dentro e fora de campo. Fora dos gramados, o meia aconselha seus pupilos a não se deslumbrarem com a fama e evitarem ostentação. Algo que chame muito a atenção. Isso acontece muito, né? Principalmente do garoto novo. Em campo, ele orienta a molecada a não perder a concentração durante os jogos. Alerta sobre posicionamento, recomposição, marcação sem a bola, né? Jogo sem a bola. Além de incentivar quando os companheiros erram as jogadas, para que não desistam. O camisa 8 tem correspondido ao papel de capitão como referência para os jovens e liderança técnica. Cara, o Gerson, essa temporada do Gerson, para mim, vem sendo uma temporada, assim, espetacular. Tanto dentro de campo, quanto fora de campo. Espetacular. Pelo menos na minha avaliação. Vamos pro bastidor político do clube, que tem muita coisa aí, viu? Tá dando pano pra manga. Novidade no Flamengo.
para aquisição de ingresso. Os sócios proprietários adimplentes do Flamengo terão prioridade na compra de ingresso. E aí foi mandado um comunicado a todos os sócios proprietários do clube, falando que a partir de hoje, dia 2 de julho, os sócios proprietários adimplentes do clube terão prioridade na compra de ingressos para os jogos do Flamengo no Maracanã. A compra poderá ser realizada no mesmo momento em que ocorre a primeira abertura de vendas para sócios torcedores. A compra vai ter um desconto de meia entrada e essa compra está limitada a 2 ingressos por título. Caso o sócio tenha um plano de sócio torcedor, esses ingressos serão adicionais. E aí, as pessoas naturalmente estão vendo aí, tá pondo isso para ganhar voto, Pedrão. É no político, né? Vocês sabem como é que é. Aí tá aqui o Mundo Rubro-Negro, que traz muita notícia sobre a política do Flamengo, colocando. Com receio de que a sua própria emenda pudesse voltar contra eles, Landim e seus apoiadores desistem da proposta para reduzir o poder do conselho, SAF, aquela coisa toda. E o Dunche falou o seguinte, o Dunche que é o candidato da posição do Flamengo, né, da situação do Flamengo, que é o Landim. Como falei, não posso ser autor de uma emenda que eu mesmo avaliarei na comissão do estatuto da qual sou membro. Lamento muito que os opositores à nossa gestão estejam se utilizando de canal independente que supostamente cobre o Flamengo para nos atacar com mentiras e falsas narrativas. Aqui não é. Porque eu não tenho lado A, não tenho lado B, não sou nem sócio, sou sócio torcedor do Flamengo, desde 2018. Né? Sócio lá da Gávea eu não sou. Perde o Flamengo com isso. Eu que não sou candidato de mim mesmo, que sou candidato de um grande grupo de apoio que suportou o nosso governo, o candidato de uma gestão sólida e vencedora, torço para que essa não seja a tônica dessa eleição. Esperamos que os demais candidatos elevem o debate eleitoral e apresentem as suas propostas, falou Rodrigo Dunche. Flamengo e Lazio finalizam os detalhes sobre Marcos Antônio para concluir a negociação. A expectativa é que tudo se resolva até o final de semana, segundo o portal Cita Celeste, que cobre a Lazio da Itália. Sem reforços, Pedrinho, que é o dono da SAF do Cruzeiro, confirma que o Cruzeiro não contratará nenhum jogador esse ano. O dirigente até citou o Gabigol, mas disse que está fora de cogitação e informação do Guilherme Alves, que é setorista da equipe do Cruzeiro. O Rodrigo Matos, do UOL, trouxe a informação que o Flamengo recebeu algumas sondagens de clubes do exterior pela contratação do Gabigol, no entanto, sem sinalização financeira, queriam que o jogador fosse de graça e arcassem apenas com luva, com o salário do clube, o que não agrada nada ao Flamengo. O próprio Marcos Braz deixou clara essa situação. A Camila Alves, do GE, que cobre o Palmeiras, traz que o Palmeiras iniciou conversas com o Gabigol do Flamengo e avalia possibilidades. O cenário considerado pelo provável clube alviverde é assinar um pré-contrato com o atacante e aguardar tê-lo de graça até o início da próxima temporada, né? Mas imagina, né? Ele assina o pré-contrato, será que ele joga? Aí não vai ficar até o final do ano sem jogar, porque não vão pôr ele para jogar pro Flamengo se ele fizer isso, né? Isso aí é certeza. Em entrevista ao jornalista Mauro César, o empresário do Gabigol, Júnior Pedroso, negou rumores de desavenças com o atacante que está em fim de contrato com o Flamengo. Porque o Gabigol, o empresário do Gabigol falou sem anuência do Gabigol. Negou. Abre aspas. Trabalho com o Gabriel há mais ou menos 14 anos, desde criança. Já passamos por muitas coisas juntos para chegar até aqui. Minha relação com ele e com a família dele é uma relação de muita confiança. Não procede. Sobre uma possível transferência, vamos trabalhar com calma. Se não for para essa janela, vamos fazer com calma para janeiro. Não há pressa. Então já está confirmado que ele vai se transferir. Né? Além da entrevista que ele deu lá no Seleção Sport TV, ele fala com o jornalista Renan Amador. Se não sair agora, vai sair depois. Né? Basicamente isso. Né? E Tite aí, vamos ver se a tristeza dele é a nossa tristeza, vai ter que poupar o Gerson Pedro, que realmente vai ser uma pena. Você que tá aí, dá aquela moral. Se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like. Tamo juntão, saudações rubro-negras.